Olá, sejamos todos bem-vindos, vocês que nos acompanham nas redes sociais do canal da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Que alegria este nosso encontro! Como é bom estarmos juntos para esta pequena caminhada sobre a campanha da Fraternidade de 2022. E para iniciarmos bem, vamos juntos rezar confiantes a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vindos ao nosso encontro da campanha da Fraternidade em Família. Momento que nos conduz a uma reflexão importante. Nesta caminhada, teremos a oportunidade de nos preparar para a grande semana da nossa fé, a Semana Santa, na qual celebraremos a Páscoa de Jesus. O tema da campanha da Fraternidade de 2022 é Fraternidade e Educação. E o lema é: Fala com sabedoria, ensina com amor. Neste encontro de hoje, somos convidados a refletir sobre um dos sentidos humanos mais importantes e necessários nos dias atuais. Vamos refletir sobre o escutar. E, novamente, vamos começar com algumas perguntinhas. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Por que é preciso estar perto para escutar? No dicionário, encontramos as seguintes definições. Ouvir significa perceber sons, palavras, enquanto escutar é estar consciente do que está ouvindo. Ou seja, não basta ouvir, é preciso escutar o que é dito, deixar que os sons e as palavras ditas cheguem aos nossos corações e nos sensibilizem. O ato de escutar é fundamental. Escutar é mais que ouvir. Escutar está na linha da comunicação, ouvir na linha da informação. Escutar supõe a proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro encontro. A escuta permite encontrar o gesto e a palavra oportuna, que desinstala da sempre e mais tranquila condição de espectador. O que escutamos e como escutamos orienta o nosso cotidiano e a nossa sociedade. Escutar é uma condição para as nossas relações. É uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor. Escutar o outro, como Jesus nos demonstrou em toda a sua pedagogia, é o ponto de partida para acolher, compreender, problematizar e transformar a realidade. É fundamental uma pedagogia da escuta. A escuta na esteira da pedagogia de Jesus não orienta os ouvidos somente para os sons que nos interessam. É uma escuta integral, com o ouvido e com o coração, que buscam a inteireza da realidade com tudo o que ela pode trazer. E a partir dessa escuta, perceber a vontade de Deus e os caminhos que podemos escolher. Que a campanha da Fraternidade 2022 nos ajude a rever nossos pensamentos, nossas palavras e ações, entendendo que a educação integral gera vidas e resgata pessoas. Vamos ouvir um trecho do Evangelho que nos ensina a escutar e perceber a vontade de Deus e a indicação de qual caminho
somos convidados a seguir. A leitura que vamos ouvir é do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pela profecia. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. E sem ter relação com ela, Maria deu à luz a um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Vamos refletir com algumas perguntas. José teve dúvidas, mas escutou a vontade do Senhor. Como isso mudou a vida dele? Como pai de Jesus, qual a importância de José na educação de Jesus? José, homem fiel à lei e aos mandamentos de Deus, escutou a voz do anjo e aceitou Maria como sua esposa, mesmo sabendo que o filho que ela esperava não era dele, mas de Deus. Ao dar o seu sim, teve toda a sua vida transformada, todos os seus sonhos anulados para viver e fazer a vontade de Deus. E por isso merece todo o nosso reconhecimento e a nossa devoção, pois soube proteger a Virgem Santa e o seu filho Jesus. José é o grande guardião da Sagrada Família. No lar de Nazaré, o menino Jesus pôde conviver com um homem simples no jeito de ser, mas especial nos ensinamentos. Eram dois corações que se comunicavam sem a necessidade de palavras. A bondade, o respeito, o cuidado, o acolhimento e o amor, entre tantos ensinamentos, foram transmitidos de pai para filho. Juntamente com Maria, José cuidava de Jesus. Antes de tudo, a partir deste ponto de vista, ou seja, criou-o preocupando-se a fim de que não lhe faltasse o necessário para um desenvolvimento sadio. Que aprendamos com São José a escutar a voz de Deus e atendê-lo. Vamos reler alguns versículos do Evangelho escolhido como pano de fundo para essa campanha da fraternidade. Vocês se lembram qual é o Evangelho? É o Evangelho da pecadora que seria apedrejada, pois foi pega em adultério. Jesus manda que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Como insistisse em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus escutou aqueles homens e tentou lhes ensinar. Quais ensinamentos podemos tirar deste versículo? Diante da situação de conflito e da insistência de que perguntam, Jesus age como pacificador e ensina que precisamos olhar primeiro para os nossos próprios erros antes de apontarmos para os erros dos outros. É preciso que tenhamos sempre em mente
que todos cometemos erros e somente a Deus é permitido o julgamento. Jesus, educador, entra naquela realidade conflitiva. Jesus não polemiza, não acirra ânimos, não pensa o problema de modo isolado. Antes, procura escutar em silêncio o que dizem. Depois, em diálogo, conduz pedagogicamente todas as partes envolvidas para que se sintam e reflitam sobre as fragilidades humanas às quais todos estão sujeitos. Com essa proposta, Jesus desarma os acusadores. É uma resposta que não necessita de outras, nem de outras perguntas, mas apenas desperta em cada um a coragem de olhar para si, para sua consciência. Quando todos aprendem a complexidade da própria situação em que estão envolvidos, as situações e a realidade se transformam. Uma proposta simples. Dedique um tempo durante esses dias para escutar alguém que esteja precisando falar. Se coloque à disposição para a escuta. E para finalizar, vamos fazer juntos a oração da campanha da Fraternidade 2022. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança ao ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos com sabedoria e a educar com amor. Permite que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir, com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, que dá a vida. Amém.